O líder imediato, que é aquele que mais toma decisão, eu digo que ele pode fortalecer a cultura, ou ele pode quebrar a cultura. O líder imediato é um líder que pode ser um supervisor, né? Ou um líder mesmo, né? O nome de líder, ele é um Uhum. líder aqui. Informal. Ele, informal, ele toma 80% das decisões, e decisões em segurança todos os dias. E dessas decisões, ele está ali no meio, ele está ali na zona de pressão, pressão da alta liderança, pressão de baixo, também da sua equipe, que eram seus colegas, que eram os colegas. E ele foi alguém que deu certo, um operador que deu certo, e que por isso ele se tornou líder. E como que a gente está desenvolvendo ele? Como que a gente está dando feedback? Eu estava vendo um dado, né, que mais de 70% das pessoas não têm feedback constante. É uma pesquisa da Deloitte. O Pedro Janot contou pra gente na Masterclass. Eu falei, uau, como assim? Entende? Então a gente não tem feedback, a gente não tá. E feedback é para desenvolver, não é para avaliar. Quando Uhum. você tem um feedback para avaliar, ou seja, a história tá diferente, porque o feedback é para se desenvolver pessoas. Então temos que desenvolver pessoas, não temos desenvolvimento desses líderes. E outra coisa importante, desenvolver competência mesmo. Percepção de risco, uma competência que ele vai administrar os riscos, né? Como que ele comunicar, eu falo, gente, e aí a gente faz uma reflexão, líderes não nascem prontos. Às vezes a gente tem uma ideia de que não, claro que ele sabe, não, é óbvio, não existe isso, né? Então a gente precisa investir, né? Eu falo assim, tem que investir na liderança, na formação desses líderes, no desenvolvimento deles e no acompanhamento, né? Não é jogar para ele, ó, você tem que fazer isso, né? Não para de jogar, a gente já jogou muita coisa no colo de alguém, né? E a gente acha que as pessoas estão prontas. Elas não estão, isso é um processo de desenvolvimento. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje a minha entrevistada é a engenheira de segurança do trabalho Andressa Araújo, que hoje está radicada nos Estados Unidos. Ela tem um importante trabalho de consultoria, de treinamentos, especialmente na área de cultura de segurança. A Andressa acaba de lançar o documentário sobre o acidente que deu origem ao 28 de abril. Na sequência, conversamos com ela. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Andressa, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Prazer enorme, tá? Receber o convite de vocês, poder compartilhar um pouco da minha visão sobre as principais tendências, né, em segurança. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Que bom, Andressa, que bom. Bom, Andressa, a gente está há algum tempo tentando fazer uma gravação num podcast ao vivo, mas você está num outro lugar, né? Você está nos Estados Unidos, então às vezes é um pouco complicado. Conseguimos agora aproveitar que você veio para o Brasil. Infelizmente não somos presenciais, mas a presença através do Zoom aí ajuda bastante. E você veio para uma coisa muito legal, que é lançar um documentário sobre o acidente que foi o motivo para a criação do 28 de abril, né? Que história linda, Andressa. Na verdade, a gente ia conversar sobre outros assuntos antes do documentário, né? Acho que o ano passado a gente conversou. A nossa agenda, fuso horário Brasil-Estados Unidos, ou principalmente a sua não presença no Brasil, estava complicando, mas disse, não, vamos fazer agora via Zoom mesmo, já que presencialmente está um pouco complicado. Fala para nós
um pouquinho. Vamos começar falando quem é a Andressa, para quem não conhece, né? Quem ainda não te viu nas redes sociais. E como é que você foi parar nos Estados Unidos, e o que está fazendo hoje? Vamos começar um pouquinho dessa história. Depois nós vamos falar sobre o documentário que é maravilhoso. Bom, gente, eu sou engenheira de segurança, 24, vou fazer 25 anos na área de segurança. Iniciei a minha carreira em indústria, então, assim, passei por todas as posições na área de segurança, chegando até rede global. Então, fiz minha carreira em bens de consumo, finalizei corporativamente em mineração, como rede global de Minas e segurança em Minas. E nos últimos 8 anos tenho me dedicado à consultoria, sendo que 4 deles, os dos últimos, foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, né? A gente teve uma oportunidade de fazer essa mudança como uma profissional com habilidades diferenciadas ali, e levando, né, todo o conteúdo que eu produzi no Brasil ao longo desses 24 anos. Eu escrevi 13 livros, né, sempre focada em Você cultura. começou a trabalhar bebê, então, né? 24 anos de diferença, pelo amor de Obrigada, Deus, né? obrigada, Não, também. não, E aí, fazendo, né, todas as posições em segurança, então a gente começa ali, né, de início mesmo, né, pegando Sim. mesmo para ser estagiária, técnica e começar a subir, supervisora, coordenadora, gerente sênior e diretora, depois Você, head como global. formação, é engenheira de segurança, é isso? Você é Sou engenheira engenheira. civil de segurança, né? Exatamente, Tá. exatamente. Depois fiz, né? Nunca parei de estudar, eu não paro, tá? Então, Sim. assim, acho que esse é um tema que eu gosto muito, uma eterna aprendiz. Então, gosto de buscar essas habilidades. Hoje não tão dentro de segurança. Então, há um ano e meio atrás, fiquei no Japão um período, trazendo o Lean em segurança. Aí eu vou estudar na Bélgica, liderança em segurança. Aí eu fui estudar no IMD, né? Liderança. Então, a gente vai sempre buscando essas conexões para cada vez mais consolidar, né? Minha área, eu trabalho muito cultura, transformação de cultura, percepção e administração de riscos e a parte de liderança em segurança. Então, desenvolvimento dessa que é uma competência essencial para a liderança, liderar em segurança. Então, tenho desenvolvido minha carreira nos últimos 8 anos dentro da consultoria, atendendo empresas que são globais, empresas nacionais, no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, no Oriente Médio. Então, assim, uma experiência que vai se consolidando. Que legal, que legal. Bom, Andressa, e essa sua visão de estar trabalhando na questão da cultura de segurança, né? Te levou para. Vamos falar agora sobre o documentário, que para mim é um ponto de orgulho, sim, como brasileiro, ter uma brasileira, né, fazendo um documentário sobre essa data tão importante para todos nós, né? Na semana passada, dia 28 de abril, você lançou o documentário em São Paulo, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Nós vamos mostrar algumas imagens aí enquanto você está falando, mas é muito interessante esse projeto. Bom, eu creio que todos os que estão me assistindo aqui, no dia 28 de abril, já tiveram que preparar comunicados sobre o dia 28 de abril. E ao longo da minha carreira, vários comunicados para Por diretores, que para que é essa data? vice-presidentes. Por que que existe? Exato. Desde quando e tal, e sempre vem, né? Olha, esse dia, que é um dia em memória às vítimas de acidente de trabalho, teve origem num acidente que aconteceu numa mina, na cidade de Farmington, em West Virginia, onde 78 mineiros perderam a vida. E aí, assim, eu tenho um quadro no YouTube que chama Andresa Araújo na Estrada, onde eu conto alguns acidentes, vou aos lugares e conto esse acidente. E aí eu conversei com a minha equipe, falei, olha, no ano passado eu fiz um vídeo falando sobre o que era esse dia, falando sobre esse acidente. Falei, olha, gente, vocês sabem qual foi a origem desse dia? Né, tem um acidente que foi um acidente que catalisou esse movimento, para que em 2003, né, a ONU, através da OIT, colocasse esse dia. E aí apresentei essa ideia para minha equipe, inclusive fiz um pequeno vídeo, Andrés Araújo na Estrada, e eles falaram, poxa, eu acho que a gente precisa contar essa história. Porque eu contei a história para minha equipe. Falei, olha, não é um acidente qualquer, ele é um acidente emblemático. Ele tem uma situação por detrás dele. E a hora que eu fui contando, eles falaram, não, a gente precisa fazer algo além disso. Acho que as pessoas precisam saber dessa história. E aí nós começamos um trabalho de pesquisa, né? Escrever o roteiro, então eu trabalhei com a Babi Cardoso, a gente escreveu um roteiro juntos, fizemos um trabalho de pesquisa,
fomos até Farmington, visitamos Farmington e Mannington, para ir de casa em casa, né, para conhecer as pessoas. A gente tinha listas de pessoas que tinham alguma relação com a história, fomos de casa em casa. As pessoas, né, elas aceitaram estar com a gente, contar essa história dentro desse documentário. A gente não tem nenhum documentário contando essa história, nem Não fora tem? do Brasil. Não tem. Fora do Brasil, são os Não. americanos. Não, você tem algo assim, não, nos Estados Unidos, pequenos videozinhos, nada contando Reportagem a de história. imprensa, Isso. coisas curtas. Até porque, quando aconteceu esse acidente, ele foi o acidente que, pela primeira vez, ele não foi o primeiro acidente em Mina. Inclusive, Sim, ele não sim, foi o mais grave. Mas sim. ele foi o primeiro acidente que a repercussão midiática foi gigantesca nos Estados Unidos e no Canadá no momento do acidente. Então, você tem material disponível, mas você não tem nenhum documentário contando essa história. Uhum. Então, eles aceitaram, tive lá a primeira vez. A segunda vez eu tive no dia 20 de novembro do ano passado. Inclusive, nesse dia é feita uma cerimônia, tem, né, na boca onde explodiu, eles construíram um monumento com o nome desses 78 mineiros. 15 desses mineiros, o corpo nunca foi encontrado. Então tem toda uma cerimônia, vai o senador, né, vai Por governador. que 20 de novembro tem algum sentido? 20 de novembro é o dia do acidente. 20 de novembro é o dia do O acidente. que é 28 de abril, então? 28 de abril foi o dia que a ONU estabeleceu, para a gente poder ter um dia da memória. Eu achei que fosse Inspirado. a data. Não é a Entendi. data do acidente, mas é um Entendi. dia inspirado, e aí ela usa né, acidentes com inspiração, e esse acidente é um acidente que foi um dos catalisadores disso. Então, estive lá, acompanhei a cerimônia, conheci mais pessoas, e voltei em janeiro. 15 pessoas ainda não foram resgatadas. Nunca foram. Não, os corpos nunca foram encontrados, não. Então, é uma cerimônia muito importante, você percebe, né, assim, por que você percebe isso? E aí, isso foi muito importante para mim como engenheira. Quantas vezes, né, os meus colegas técnicos engenheiros que estão me assistindo aqui, eles podem dizer o seguinte, para mim um acidente termina quando a gente entrega a investigação, quando o plano de ação ele é cumprido, mas na verdade, quando um trabalhador não volta para casa, esse dia não termina. Por isso que a gente sente saudade. Saudade é uma dor eterna. Porque a gente aprende que funções são substituíveis, pessoas não. Qualquer um pode vir aqui e fazer o nosso trabalho. Mas quem a gente é, aquele ser humano jamais vai ser esquecido. Jamais. E cada conversa, eu sentia isso muito forte. Sabe? A gente poder entender o que é segurança de verdade. O que é? Do que nós estamos falando de verdade? E aí, quando a gente fala de cultura, como que a gente desenvolve uma cultura? É na educação. E aí, a arte, ela tem um papel importante, como uma experiência de aprendizado. A arte, ela oferta uma experiência. Ontem, alguns colegas falando para mim, né, no final do lançamento, eles falando para mim, falando assim, puxa, assim, a gente sentiu do que você está falando. Então, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente colocar as pessoas dentro de uma experiência para elas sentirem o que é o acidente. Né? O que a gente está trabalhando aqui quando a gente está trabalhando para antecipar, para prevenir toda essa agenda? Então, o objetivo desse documentário é muito trazer essa experiência de aprendizado para a gente poder alcançar. Quando a gente fala de cultura, a cultura não está no CNPJ, a cultura está no CPF, ela é a sua. Porque na visão teórica de cultura, cultura é um conjunto de crenças e valores, ou seja, o que você acredita com o que você não negocia, e é isso que faz com que você faça escolhas, tome decisões, tenha atitude, comportamentos e hábitos, é isso. Então, poder trazer para as pessoas uma experiência onde elas podem ressignificar essas crenças, trazer o valor da segurança, é isso, esse é o objetivo. E como brasileira, poder contar essa história também, Que legal, né, eu acho que isso traz, né, desperta esse orgulho nosso, assim, né, olha só, claro. A gente pode sim contar, nós somos o 5º país que mais produz mineração, essa história tem a ver com a gente. Sim. A gente consegue entender essa história. O Brasil é um país vocado para a mineração, né, todo o nosso tamanho, nossa estrutura, nossa estrutura mineral, o que tem de valioso aqui, é fundamental que a mineração seja feita com toda a responsabilidade, todo o cuidado para preservar o meio ambiente, né, de uma maneira geral, se bem que a mineração é um pouco agressiva, mas no pós-mineração sempre dá para recuperar, mas nesse processo também os trabalhadores que são, né, muitas vezes vítimas de acidentes. E até para as pessoas entenderem, né, você vê, o código que você tem hoje de segurança na mineração, como que ele foi construído? Como que você imagina que ele foi construído?
né? Então, esses acidentes contam também, né? E eu digo isso, né? Assim, a gente não está aqui somente para contar o impacto do que aconteceu, mas para dizer, olha, gente, a gente não está parado ali, né? O quanto que nós estamos evoluindo no entendimento, na prática, né? E até mesmo no um ano depois desse acidente, esse acidente ele é uma marca tão forte que um ano depois, nos Estados Unidos, foi publicado o Código Nacional de Segurança na Mineração, em 1969. Então, não tinha, né? Tinha alguns códigos regionais, né? Sim. Estaduais. Mas Da empresa, algumas normas de exato, empresa. exato. Mas o Código Que ano foi Nacional, publicado? 1969. Um ano depois. Exatamente Nós um estamos ano falando há depois. pouco tempo atrás, né? 69 é 69. ontem, né? O Brasil, a legislação brasileira é de 78, então 9 anos antes da legislação brasileira, que Eles começaram. foi assim, não tinha nada no Brasil, aí foi feito esse. Olha só, como os Estados Unidos também, a gente fala que os Estados Unidos está muito à frente, mas também não era muito diferente no cenário dos anos 50, era uma tragédia, né? Não, você olha para os níveis de controle, para as práticas. Não. Então, assim, até acho que no documentário eu dou uma ideia assim, das 5.400 minas que estavam em funcionamento naquele ano, 82% não conseguiam cumprir padrões mínimos de segurança. Tinham problemas legais, tinham problemas de descumprimento mesmo. Então, é um avanço. E como a gente está avançando? A gente tem uma história reativa com a segurança, você concorda comigo? Porque a gente vai aprendendo e a coisa vai mudando. Ah, fazia assim, né? Daí aconteceu aquele assim, pô, já não faz mais. Aquele limite já não é suficiente, aquele controle já não é. Em mina ele tem um efeito social, um impacto social, mas um efeito modificador de padrões, eu acho, né? Porque ele normalmente é um acidente com mais de 10 vítimas, né? Não tem um acidente de mina que o cara teve uma pessoa só, né? Sempre tem mais vítimas, né? São acidentes severos, né? São acidentes com um perfil muito severo. Então, foi assim, para mim, foi um grande aprendizado, porque você vai ver o acidente não do ponto de vista do acidentado, porque quando a gente analisa um acidente dentro de uma empresa, ou quando a gente é contratado para fazer isso, você vai falar com um acidentado. Quando você não vai falar com o acidentado porque você não o tem, você vai conversar com os colegas que estavam ali, quem conviveu com ele. Mas agora você vai olhar a família, falando, como que foi isso? Como que você recebeu essa notícia? Como que foi a espera, né, dessas notícias todas, né? E os anos que se seguiram depois disso? Porque a vida não é mais a mesma. Então, acho que é importante isso, e aí a gente começa a entender. Humano, né? O acidente são pessoas e não. E eu gosto muito, né? Tem um não método. São números. Não são. Né? Acho que assim, tem um método de cultura que a gente fala bastante, que é o Hearts and Minds, né? Que veio lá de 86, no mesmo ano de Chernobyl, esse método foi lançado, e foi a Shell, junto com algumas universidades inglesas, que trabalhou esse método. E ela tem o nome de Hearts and Minds, ou seja, corações e mentes. Ou seja, por quê? Porque a gente precisa tocar o coração. Muitas vezes a gente toca a mente, olha, faça isso, né? Olha, esse é o seu checklist, é o racional, né? Então, olha o que você tem que fazer aqui, você tem que seguir esse procedimento, aqui a gente tem essa regra, tem essa norma, e essa expectativa que você tem que fazer isso. O que vai motivar, que vai engajar, o que vai dar sentido, não é aquilo que está conectado no racional, mas é aquilo que está conectado ao emocional. Então, poder trazer uma experiência como essa, eu acho que é o início, né? Acho que é o início de uma abordagem diferente para o aprendizado em segurança. Eu me sinto responsável por isso, sabe? Por provocar esse aprendizado. Se a gente quer transformar uma cultura, a gente tem que provocar aprendizados. Deixa o meu lado jornalista agora e de produtor de conteúdo, né? Me fascina a sua capacidade de aglomerar pessoas num projeto, né? Você buscou apoios financeiros e tal, como é que foi? E qual é o tamanho de equipe? Conta um pouquinho desses bastidores, assim, quanto tempo demorou para fazer esse trabalho de gravação, depois a gente sabe tem o edição, né? Edição, pós-produção e tudo para chegar no dia 28 de abril aí com esse projeto lindo assim, produzir conteúdo já é algo que eu venho investindo. Eu venho investindo financeiramente nisso. Tá. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos... Você tem uma equipe Tenho uma equipe. Eu tenho um diretor de arte.
Exatamente, sempre, desde quando eu iniciei minha carreira na PepsiCo, gente, eu sempre trabalhei com equipes de comunicação, porque é cultura. Como que eu Sim, movo sim. cultura? Com comunicação. Então, quando eu vim para a consultoria, eu já tinha algumas pessoas, uma equipe pequena, formada, para produção de conteúdo digital. Tá. Depois a gente evoluiu um pouco para um conteúdo, agora vamos para vídeo, né? Uhum. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu construí um estúdio. Então, a gente construiu um estúdio e a partir daí a gente montou uma equipe, né? Então temos um diretor de arte, o Jonatas Costa, que nos dirigiu nesse documentário. Aliás, assim, um trabalho excelente, fotográfico. E aí montamos uma equipe. Gente, essa equipe, ela não é pequena, Eu os imagino. custos não são. Eu imagino. E aí, leva uma pergunta interessante, né, gente? Pô, vamos buscar patrocínio? Conversei, tá? Conversei com os gigantes, né? Falei assim, ó, que apresentei o projeto. A galera falou, pô, Andresa, você tá me mostrando esse projeto. E eu falei, eu quero lançar dia 28 de abril de 2025. Eu comecei em 2024 a produzir. E quero lançar em 28 de abril de Você 2025. fez em um ano. Um ano. Um ano. Meu Deus. Um pouco menos de um ano. Maluca, você é maluca completamente. Eu já estava achando que você é maluca, mas agora fazer um documentário desse em um ano é coisa de doido, é coisa E de doido. aí, Eu sei o tempo que demora para fazer uma produção dessas, não não, é? você imagina, né? A gente colocou ali na legenda, até para as pessoas entenderem. Você tem o engenheiro de áudio, você Sim. tem o cara que faz toda a parte, né, os pequenos movies, né, que tem mais dinâmica ali para você Uhum. mostrar alguns conteúdos. Então você tem assim uma equipe para trabalhar isso. Iluminação, Iluminação. fotografia, a direção de Ah, meu Deus. microfone é fundamental porque os depoimentos são Tecnologia. E outra essenciais. coisa importante, a gente olhou para os requisitos da Netflix e da Amazon, porque também essa era uma ideia. Pô, vamos Sim. disponibilizar via Netflix. E aí eu gravei, mudei todo o perfil de câmera. Então vamos trocar todas as câmeras para a gente poder atender o perfil da Netflix e da Amazon. Conversamos com a Netflix. Qual é o problema da Netflix e da Amazon? O problema das duas. Eles iriam escolher o dia para lançar o documentário. Falei, não, então aí pegou. Não quero. Por quê? Porque perde também, né, a Claro, força, o claro, sentido claro. do dia, né? Então, quero lançar no dia 28 de abril. Aí a gente foi para a plataforma do YouTube, fizemos aqui em São Paulo o lançamento no Dia Mundial da Segurança e vamos agora dublar qual o próximo passo desse documentário? Dublar para o inglês, dublar para o espanhol. Então já está sendo dublado Que agora, por legal. quê? Porque nós vamos lançar em Farmington com essas famílias todas, Que porque a gente legal. acredita que para eles, assim, ouvindo os depoimentos, vai ser fechado um ciclo importante. Eu estou arrepiado aqui, você está Nesse falando. acidente. As famílias vendo esse momento parece que materializa digamos, é um ponto digamos, de mudança, né, do conceito. Eterniza, Eterniza, materializa, eterniza. dá importância para as pessoas, né? Isso, É. isso. Então, a gente agora vai finalizar essa etapa para poder ir para a farm, então, Daí você vai e fazer em fazer essa novembro lá, entrega. não? A ideia é em novembro. Alguns falam, é que como em novembro é o ar livre esse evento, é um ar Tá, livre, porque é no memorial e tal, então a gente está pensando. Mas se não for em novembro, é um pouco antes também, porque assim que ficar sim. pronto, tenho eles aqui no Messenger, né? A gente, Aham. nos Estados Unidos, a gente não é muito fã de WhatsApp, né? O Então é mais WhatsApp é Messenger, coisa de né? brasileiro. E aí eles sempre me perguntam assim, né? E como que tá, Andresa e tal, né? E aí a gente manda alguns frames. E foi, assim, a experiência toda, ela é muito interessante para mim. Porque às vezes, né, eu falava, ai, me manda uma foto dele, no momento, naquele momento. Gente, é uma questão, assim, de 5 minutos a foto tava no celular. E são senhores, pessoas, não é mais de idade. E para você ver Eles como que é estavam muito forte. coproduzindo o documentário com você. É. Torcendo, vibrando e te ajudando a fazer as coisas. Não, levaram pastas de documentos, malas, no dia das gravações, Que fotos, loucura, que a loucura. logo da empresa, como que ela era, me presentearam. Então, assim, é um dia para não esquecer mesmo. Todo o documentário é para eles, é uma homenagem para eles, né? Toda a nossa dedicatória foi escrita para eles.
E a ideia dele continuar totalmente disponível gratuitamente no YouTube e criar essas versões em inglês e espanhol no É primeiro isso aí. momento. Alguns colegas já me pediram ontem, falando assim, eu tô fazendo um comunicado aqui, e é um comunicado global, tem esse... Eu falei, amigo, ainda não tem, segura aí, que daqui a pouco vai estar em inglês e espanhol, e a gente vai poder divulgar, assim, né, para todo mundo, e porque faz sentido para todo mundo. Vocês viram, semana passada, um acidente que aconteceu ali no Peru, né, numa mina, que é, puxa... Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar desses aprendizados, a gente precisa trazer o valor segurança. Me preocupa, assim, quando a gente ainda não entendeu o valor. Valor é transcircunstancial, gente. É acima de qualquer circunstância. Tá o valor, né? Você está falando isso aí, eu lembrei que foi lançado agora recentemente o documentário do acidente da antiga TAM, né? Hoje Latam, mas é lá em Congonhas. E é muito parecido o envolvimento das famílias, a dificuldade, as pessoas que, né, os corpos ali foram localizados, mas parece que tinha uns que era menor que uma carteira, era um pedacinho de pele que foi localizada, uma coisa muito triste também. Então, assim, esse tipo de formalização, né, de um acontecimento, botar na imagem, reproduzir através de livros, documentários, isso é uma forma muito digna de trazer a importância dessas pessoas que morreram sem ter culpa de nada, foram envolvidas e às vezes por responsabilidade de outras pessoas. Hein? É muito parabéns por esse trabalho aí. E nesse caso, né, tem uma situação ali que contribui, né, e que eu acho que assim, é um tema que está muito em pauta hoje, a gente tem falado muito, né, sobre riscos psicossociais, sobre saúde mental, sobre um ambiente, né, seguro para fala, e eles não tinham isso, né? Então, assim, existiam relatos que se você dissesse que a condição não estava boa para operar, e a gente quer, né, que as pessoas levantem a mão, que elas falem mesmo, né? E se não tivesse legal para operar, se eles levantassem a mão, eles eram direcionados ao trabalho mais distante, mais sujo e mais solitário. Então, como falar? Como que você quer que eu fale? Você não quer que eu fale, né? Você quer que eu diga que tá tudo bem, que a coisa pode seguir. E a gente tem tremendos desafios com relação a isso. Então, acho que tem todo um aprendizado que a gente quer evidenciar e como que esse acidente ajudou nesses aprendizados, mas tem uma dor ali que é para trazer uma reflexão. Ei, sua vida vale mais. Sua vida vale mais. Se você viu, você precisa falar. Você precisa trazer, né? Então, acho que esse é um ponto também que a gente quer evidenciar nesse documentário. Essa observação me traz agora para a gente voltar para o tema cultura, né? Que eu acho que é o seu principal desafio do dia a dia. O documentário vamos dizer, a cereja do bolo, né? É aquela coisa vai ficar marcada como uma coisa na sua vida. Daqui a 60 anos você vai lá e as pessoas vão estar, lá em 2025, Andressa lançou um documentário assim, né? E um empreendimento que talvez lá daqui a 60 anos um documentário não tenha o mesmo valor que para nós tem hoje, mas eu acho que sim, acho que é um marco histórico, eu acho, né? Um documentário sobre um acidente de trabalho que é muito raro, de um país que é primeiro mundo sendo feito por uma pessoa do terceiro mundo. Um país. É muito doido isso. É coisa. O contrário seria normal. O cara vem para cá, altas produções de Hollywood, das produções americanas. E agora um brasileiro, uma equipe, sua equipe é brasileira, basicamente. Brasileira, todos brasileiros. Todo mundo verde e amarelo lá, bandeirinha e tal. E isso é muito, muito legal. Mas assim, agora já indo para a questão da cultura mesmo. Você acha, nós estamos vivendo uma evolução, né, de uma maneira geral nas empresas. Obviamente a realidade dos anos 60 era bem pior do que agora, né? Mas como é que você avalia isso hoje? Claro que a gente fala empresas de uma maneira geral é muito vago, porque nós temos empresas com alto comprometimento, envolvidas nas questões, e tem empresas que não estão, né, estão com situações muito piores do que os anos 60 aí que eu estava falando. Como é que você avalia a evolução disso? E essa coisa que você falou, que é o poder não, mas
a voz do trabalhador, que eu acho que isso é uma coisa que as empresas não ouvem e muitas vezes por problemas de chefias, não é nem por corporativos, né? Decisões corporativas. É um chefe mal preparado que acha esses chatos aqui não sabe lidar com isso e tal. Como é que você vê essa questão? Duas coisas. Primeiro, vamos responder a primeira pergunta. Eu vejo evolução? Foi um Claro que eu tratado vejo. que eu te perguntei agora, né? Quase um livro. Eu vejo evolução? Vejo. Nós estamos em uma jornada de evolução. Alguns setores evoluem mais que outros e mais rápido, e a resposta é mais rápida. Eu me lembro, assim, que eu tinha situação em mineração, que a gente ainda não tinha resposta técnica, entende? Para tratar aquela exposição, aquele risco. Eu estou falando de algo há 8 anos atrás, então, assim, é algo muito recente. Então, ponto. Estamos evoluindo. Quando a gente fala de como o líder pode, sim, moldar o comportamento, influenciar, né? A gente olha o movimento de cultura. Como que a cultura, ela é introduzida num ambiente? Por precursores. É tão forte isso que hoje, por exemplo, tem lugares que a gente não consegue mais ir visitar. Mas a gente consegue acessar a cultura daquele lugar, a gente consegue acessar o idioma que eles falavam, alguns rituais que eles tinham. Por quê? Porque isso foi transportado. Líderes transportam cultura. Mas vamos lá. Outro dia um colega fez essa pergunta para mim, mas você acha que a gente quer um líder em segurança? Nós temos um líder? Quem é o líder hoje? O líder imediato, que é aquele que mais toma decisão, eu digo que ele pode fortalecer a cultura, ou ele pode quebrar a cultura. O líder imediato é um líder que pode ser um supervisor, né? Ou um líder mesmo, né? O nome de líder, ele é um líder aqui. Informal. Informal. Ele toma 80% das decisões, e decisões em segurança todos os dias. E dessas decisões, ele está ali no meio, ele está ali na zona de pressão da alta liderança, pressão de baixo, também da sua equipe, que eram os seus colegas, que eram os colegas. E ele foi alguém que deu certo, um operador que deu certo, e que por isso ele se tornou líder. E como que a gente está desenvolvendo ele? Como que a gente está dando feedback? Eu estava vendo um dado, né, que mais de 70% das pessoas não têm feedback constante. É uma pesquisa da Deloitte. O Pedro Janot contou pra gente na Masterclass. Eu falei, uau, como assim? Entende? Então a gente não tem feedback, a gente não tá. E feedback é para desenvolver, não é para avaliar. Quando você tem um feedback para avaliar, ou seja, a história tá diferente, porque o feedback é para se desenvolver pessoas. Então temos que desenvolver pessoas, não temos desenvolvimento desses líderes. E outra coisa importante, desenvolver competência mesmo. Percepção de risco, uma competência que ele vai administrar os riscos, né? Como que ele comunicar, eu falo, gente, e aí a gente faz uma reflexão, líderes não nascem prontos. Às vezes a gente tem uma ideia de que não, claro que ele sabe, não, é óbvio, não existe isso, né? Então a gente precisa investir, né? Eu falo assim, tem que investir na liderança, na formação desses líderes, no desenvolvimento deles, e no acompanhamento, né? Não é jogar para ele, ó, você tem que fazer isso. Não para de jogar, a gente já jogou muita coisa no colo de alguém, né? E a gente acha que as pessoas estão prontas. Elas não estão, isso é um processo de desenvolvimento. Ele que tem que se aculturar tudo isso. E isso vai tomar tempo, vai precisar de muita energia para a gente poder. E você vai olhar para os casos de sucesso, né? Você vê ali o quê? Tem uma pesquisa da Dupont muito interessante que ela fala assim, das empresas que têm uma forte cultura de segurança, elas atribuem o sucesso, né, em ter essa cultura madura à sua própria liderança. Porque é eles que vão fazer a coisa acontecer. Muito, muito importante isso. Andressa, vamos só trazer um pouquinho para as questões concretas. A quem cabe fazer essa mudança, digamos, de sensibilizar? A gente tem um problema no Brasil que os profissionais de segurança eles não têm poder, eles não têm voz, muitas vezes impostos apenas por obrigações legais, você sabe muito bem, né? E não são muitas vezes ouvidos na empresa, né? Os diretores muitas vezes não sabem disso, né? Então, essa mudança cultural, quem é que deve provocar isso? Eu gosto de um conceito que fala, né, que segurança não é ausência de acidentes, é presença de capacidade. Outro dia eu estava com um comitê executivo, eu falei, gente, vamos parar um pouquinho aqui, ó. Vamos falar de 3 níveis de capacidade. Tá? A primeira capacidade, ela é setorial. Sabe, assim, o setor que você está inserido. E a gente falou, por que tem empresas e empresas? Porque existe uma capacidade setorial. Vai lá no químico e petroquímico. Benchmark. Vai numa base de petróleo. Vai numa base, né, de uma plataforma de petróleo. Você entende que existe uma capacidade setorial?
com normas legais, normas setoriais, normas internacionais, nem só nacional, não é a nacional que legisla ali, não. Ali é internacional, é o Sim, setor que está organizado e sim, estruturado. Você concorda comigo que isso é uma capacidade? Se com os limites certeza. são suficientes ou não, é uma capacidade. Então, isso Sim. ajuda. Uma segunda capacidade é dentro da empresa, a governança dessa empresa. Ah, então, assim, comitê executivo, os conselheiros dessa empresa, eles têm esse valor, segurança, eles acompanham, eu converso com bastante conselheiro, e os conselheiros dizem, Andresa, eu comecei a olhar lá que o acidente começou a aumentar. Já fiquei preocupada, falei, gente, vocês sabem por que isso está aumentando? O que vocês estão fazendo? Vamos fazer um diagnóstico, vamos olhar para isso e tal. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar a segurança. Então, uma segunda capacidade, os executivos terem objetivos, terem metas, terem esse governarem. Tem uma estratégia que vai ser cascateada através de uma governança. Ponto. Uma segunda capacidade. E dentro da empresa, ali, dentro, próximo, mais próximo à atividade, processos, sistemas e gestão. Então, nós temos que trabalhar. Liderança é uma dessas capacidades. Liderar em segurança é uma dessas capacidades. Talvez a mais importante. Por quê? Porque vai guiar, né? As pessoas não vão fazer o que a gente fala para elas fazerem, vai fazer o que a gente faz, né? Então, liderança é uma capacidade importante. Mas nós temos que atuar em todas essas capacidades. Muitas vezes a gente vê, sim, profissionais, e aí eu digo para os profissionais, olha, aqui eles não querem segurança, eles estão reagindo à segurança, ou eles são reativos, né? Isso conversa com seus valores. Se você sente que você continuando aí, você está agregando valor, você vai conseguir fazer essa. Se não, se você está vendo a coisa errada, está deixando a coisa errada porque você não consegue, porque você está com medo de perder o emprego, você está sendo parte do problema também. Então a gente precisa ter duas coragens, entende? A de ir ou a de ficar e realmente falar, peraí, eu vou me expor. Eu, assim, vários momentos da minha carreira, eu me expus. Eu lembro, assim, que eu morava no Brasil, fazia o caminho da Marginal Pinheiros, falei, hoje eu tô fora. Gastei mais do que devia gastar em segurança. Né? Como que eu vou justificar isso? Eu vou e fui, sustentava ali com o meu presidente e falava para ele, tive que fazer. Ninguém queria pagar a conta, eu paguei. Eu paguei para fazer com segurança. Paguei para a gente poder continuar operando lá. Mas, Andresa, mas você tirou isso do budget de segurança? Fala, claro. Não consegui tirar de outro lugar. Tirei da segurança, mas não ia deixar continuar a atividade, né, sem a gente ter a segurança ali presente. Né? Existe uma segurança que ela é presente, que é uma condição para operar. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Só para a gente já concluindo, né? Queria agradecer esse maravilhoso bate-papo aí, foi muito, muito bom te ouvir. O que sensibiliza a empresa? É a questão financeira, na questão de segurança? O impacto de um acidente, o impacto na sociedade? Ou você acha que tem outros valores aí que possam ajudar no convencimento? Eu falo de 4 encontros de um líder com a segurança. 4 Sim, encontros, tá bom? Porque é o líder, né? A empresa, ela começa através, né, da liderança. O primeiro encontro é um acidente pessoal. Muitos dos líderes que eu conheci, eles tiveram uma experiência no começo da carreira. Você vê aqueles caras mais maduros, sabe assim? Aqueles caras que, pô, não pode fazer, tal, tal, tal. Esses caras, eles tiveram experiências pessoais. Eu me lembro de um vice-presidente meu que eu falei, cara, onde que você aprendeu a falar desse jeito? Ele falou, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. E aí ele me contou a história dele. sim. E aí, ao longo da carreira, você vai conhecendo outros e outros. Então, o primeiro encontro é esse. E esse é o paradoxo da segurança. As pessoas passam a entender de segurança e da importância da segurança com essa experiência. Mas existe um tema que é, de repente, meu amigo, eu escutei outro dia um CEO falar isso. O dinheiro bom começa a ficar ruim. Como que você justifica essa acidentalidade? Porque a excelência em segurança, ela ainda é medida pela ausência de acidentes. Entende isso? Então, Uhum, uma empresa com uma alta acidentalidade, ela é uma uhum. empresa que não consegue um juros legal, né? Trazer o É investimento, porque ela prejuízo. aumenta o Prejuízo risco. de um jeito ou Exato. de outro Então, de vai repente, estragar. aquele CEO e aquele comitê diretivo, ele está sendo impactado por isso. Ó, vocês vão ter que fazer uma transformação na cultura aqui. Do jeito que tá, não dá para ficar. Um terceiro encontro possível é desenvolvendo essas pessoas. Lembra? É pegar os high potentials, é ter uma academia para desenvolver, e as pessoas vão se encontrando ao longo do tempo, elas vão se encontrando, elas vão tendo experiências, e aquilo vai mudar a cabeça delas, né? Então, e o quarto encontro é quando você encontra alguém que te orienta.
né? É você ali fazendo alguma coisa insegura e pensa, peraí, meu amigão, eu não vou deixar você dirigir desse jeito, não. Entendeu? Eu não vou sair com você assim. E ela recebe uma orientação num tom de voz adequado, né? Num tom de voz adequado, porque assim, não é com orgulho que a gente constrói esse negócio. Não é constrangendo. Eu acho que a gente já constrangeu muita gente em segurança, sabe? E aí você consegue também virar uma chave. Então, são encontros, né? Por isso que a gente precisa pensar quais são as experiências que nós estamos ofertando para a gente poder ser esse encontro. Muito bom. Eu queria que você falasse, agora para concluir mesmo, sobre o projeto da Escola da Segurança e você tem um podcast que você fala como é que funciona. Eu queria que você Bom, falasse um pouquinho dos dois vamos lá. projetos aí. Tem a Escola da Segurança, que é a minha academia, tem mais de 30 cursos ali, então eu vou trazendo muito para EAD, desenvolver EAD, profissionais da segurança. Dentro da escola tem o clube, a gente se tudo em encontra, português. tudo em português. Então a gente se encontra e a gente vai mentoreando as pessoas. Ah, eu estou enfrentando esse dilema, essa dificuldade. Então a gente tem esse clube juntos. Tem o meu podcast. Então, né, não tem um calendário específico, mas a gente sempre está providenciando ali, produzindo conteúdos, trazendo as histórias, né? Então, eu produzo muito conteúdo. Tem mais de 100 artigos publicados no LinkedIn, são 13 livros O publicados. seu, Esse o seu canal de comunicação, né, nas redes sociais é o LinkedIn, né? LinkedIn, tem o Instagram e tem Sim, o sim, mas YouTube, o mas primeiro lugar é o LinkedIn. LinkedIn Né? é mais Primeiro, profissional. segundo lugar é Instagram e terceiro, mais vídeos, né? E o terceiro é o YouTube. E agora as pessoas podem, né, ter contato com esse No material podcast gratuito. você conversa com pessoas, que tipo de Vamos lá, trago executivos para o podcast, então trago executivos e trago executivos fora da área de segurança para trazer esse lado, né, de Mas o como tema as é pessoas segurança. sempre segurança, sempre transformação cultural, mas é legal, assim, a gente abriu o podcast com um CEO, que foi o meu chefe, e aí eu falei para ele, vem conversar comigo, vem contar essas histórias, depois a gente trouxe alguns colegas que já saíram de segurança e foram para áreas de negócio para trazer essas experiências também, trago executivos, né? Trouxe agora um colega da Shell, 28 anos de Shell, vem contar pra gente o que você faz, né? Como que foi essa jornada, quais são os aprendizados. Então, um tempo todo a gente está buscando. Agora, em junho, vamos ter, né, outra executiva de recursos humanos para trazer essa visão. Já, né, como falei, lançamos podcast em inglês, lançamos um podcast agora que ele tem um viés de ser um conselho de segurança, trazendo conselhos, orientações para todo mundo que está nessa jornada. A gente não está aqui para competir, a gente está dentro de uma missão em segurança. Não é uma competição, é uma missão. Então vamos cumprir essa missão. Para uma coisa ser boa, as anteriores não precisam ser ruins. Para alguém ser bom, os colegas não precisam ser ruins. Muito legal, muito legal. Olha, foi um privilégio ter conversado com você. Você é uma pessoa, além de muito competente, você é uma simpatia, uma energia maravilhosa. Bate-papo com você sempre é agradável. Parabéns por esse projeto lindo do Um Dia para Não Esquecer, né? Que é esse documentário sobre o acidente que marcou aí os trabalhadores americanos, e uma equipe brasileira fazendo isso é muito legal, é muito bonito. E eu tenho certeza que ele vai ser usado aí por empresas para CIPATs, mostra, né, os trabalhadores assistindo, replicar isso. É muito legal a gente poder ter um material de qualidade, né, com um tema tão importante para nós, que é a saúde e a preservação da vida dos trabalhadores. Muito obrigada pelo convite. Ontem recebi uma foto muito legal, assim, de um professor num curso de técnico de segurança assistindo o documentário. Que Falei, uau, legal! É para isso, alcançamos. né? É É para isso, isso mesmo, né? Que é isso, legal. com certeza. Muito obrigada, até a próxima. Valeu, querida. Muito obrigado. Um abraço. Pessoal, estamos encerrando então o nosso Proteção Tendências, que ouviu hoje a Andressa Araújo, essa especialista em cultura de segurança, engenheira de segurança, que hoje está nos Estados Unidos e que lançou esse documentário maravilhoso que se chama Um Dia para Não Esquecer. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, tchau, tchau.